Nilma, entrou. Muito bem. Luísa. Boa noite, Nilma. Gilmar entrou. Vai por fora. Bom, hoje, então, nós vamos tratar sobre esse livrinho que eu mostrei ontem, lembra? Sobre... Está aqui 12º, porque já tem sobre essa uma série divulgando meu estudo. Isso aqui é a 12ª, né? A série Sociedade Secreta e Esoterismo. Como eu falei, o livrinho que não é tão grande, né? Ele tem lá as suas 66 páginas. E, no entanto, é um livrinho grande, mas eu vou fazer em 2 partes. Que merece, sabe, assim, um assunto que as pessoas precisam entender um pouco melhor. Então, eu fiz uma divisão mais ou menos no meio do livro. Peguei no meio do livro e fiz a divisão. Bom, então vou começar a falar, dar uma introdução. Assim mesmo vai ficar grande, mas vamos lá, vamos devagar. Por que abordar este tema sobre a sociedade secreta e o esoterismo? Simplesmente devido, em geral, as sociedades secretas se dividirem em 2 seções: a esotérica com X e a esotérica com S. A esotérica com X é a face pública, é a cástica, enquanto a esotérica com S é a oculta, ou é o caroço, ou ainda é a que se encontra atrás das portas. Atrás de portas, né? Então, o que se quer chegar a princípio com esse assunto é o de levar em consideração o lado escondido de grupo social que se encontra às escondidas, sem revelar suas atividades ao resto da sociedade. Na minha trajetória de vida, sempre me percebi sentindo sensação, desde a juventude, como se estivesse convivendo em uma sociedade secreta. Nos meus inícios religiosos, comecei como cristão, depois fui para a Umbanda, onde fiz até lavagem de cabeça para poder receber os guias espirituais, como caboclo, depois preto velho, criança, vai por aí afora. O kardecismo também, com a leitura e os estudos da obra de Allan Kardec, né? Isso tudo dá uma sensação para a gente de estar ingressando numa coisa diferenciada, só você, entendeu? E acabei por voltar a ser cristão por volta de 1965, com a Juventude Universitária Católica, que era chamada JUC, como também tinha a JOC, que era a operária. É um movimento católico reconhecido pela hierarquia eclesiástica em 1950, ela foi formada em 1950. Eu só tive acesso em 65, 1950, como setor especializado da ação católica, que tinha como objetivo difundir os ensinamentos da Igreja no meio universitário, onde incluía a opção por um socialismo democrático e pelo que se chamava de Revolução Brasileira. E foi aí que comecei a perceber a existência de um cristianismo diferente, mais comprometido com o social, com a emancipação do povo, que vivenciasse e aspirasse à liberdade, igualdade e fraternidade, apregoada pela Revolução Francesa, né? E a partir daí fantasiei estar vivendo em uma sociedade secreta e dividiria hoje, sem grande rigor, os cristãos que vão apenas aos cultos e dão donativos, como os esotéricos. Os esotéricos com xizinho. E os que aprofundam e praticam via estudos bíblicos, como os esotéricos com S. Mais tarde, há 50 anos atrás, eu fui convidado para uma cerimônia pública da maçonaria no interior do país onde trabalhava. E pude perceber prontamente as suas manifestações ritualísticas.
mas não religiosas. Mas, por esta experiência, ganhei a compreensão de esotérico com S e esotérico com X, por entender ter participado de algo esotérico com X. Porém, que por lá também existia, ao mesmo tempo, algo secreto, isto é, o esotérico com S. Quando me tornei comunista, desde o MR8 até o PCB, voltei a ter a sensação de estar pertencendo a uma sociedade secreta. Pois no começo passei por estágio assim, esotérico com X. Neste rol estão... Quem é um esotérico com X? São os simpatizantes, aqueles que, em geral, seguem a orientação política do partido, buscam ajudar com opiniões, colaboram nas lutas e campanhas políticas, contribuem financeiramente de forma eventual, mas não se submete às decisões partidárias, não deseja militar sistematicamente, não tem vínculo orgânico com a organização. Outro do esotérico com X, né, são os amigos, aqueles que, mesmo sem se declararem comunistas ou simpatizantes, e igualmente sem vínculos orgânicos ou compromissos políticos ou organizacionais com partidos, alguns aí, inclusive, pertencem a outras agremiações, procuram levar em conta a opinião do PCB. Apresentam-se ou respondem afirmativamente quando solicitados a nos ajudar. E tem um terceiro tipo, que são aqueles de área de influência. Ainda um número elevado e se espera crescente de pessoas que gostam de ter contato com o partido em debates e palestras de seus dirigentes. Bom, finalmente, alcancei o estágio de militante, ou seja, assim considerados os que atenderem aos seguintes critérios: estar organizado e atuando em uma organização de base, que é chamada de célula, depois de cumprir os procedimentos estatutários de recrutamento, por exemplo, compromisso com os objetivos táticos e estratégicos do partido, cumprir com os deveres estatutários para com a estrutura do partido, participar das atividades de formação política e de finanças, além de outras concernentes à agente política do partido. A minha fase áurea mais esotérica com S foi quando pertenci ao Instituto Astrogildo Pereira, com seus núcleos de economia, política, história, filosofia e até de matemática, onde fui o responsável por este núcleo e cheguei até a criar a pedagogia matemática comunista brasileira. Todavia, nessa caminhada comunista de cerca de 30 anos, tive acesso ao filme. Eu vou passar esse filme para vocês, não deixe de ver, porque ele foi um marco para mim. Você vê, comunista eu era ateu, não tinha nada de espiritualista. Mas aí, nessa caminhada comunista, de 30 anos, eu tive acesso ao filme Encontro com Homens Notáveis. Encontro com Homens Notáveis. Vou botar logo agora, vou botar mais próximo um pouquinho. Que me despertou para a chamada as tarigas. Tariga, que é chamada assim, traduzindo, é um caminho ascético, que são confrarias esotéricas com S, islâmicas, né, da corrente contemplativa e mística do Islã. Estas foram importantes no desenvolvimento do comércio e na expansão do mundo árabe. Seus praticantes são chamados de derviches. Alguns derviches podem ser faquires, eremitas, que sobrevivem da mendicância. O misticismo e esoterismo islâmicos são conhecidos no Ocidente como sufismo, dentro do qual o sheik é o mestre espiritual. Há duas correntes principais de entendimento islâmico, o sunismo e o xiismo, sendo o sufismo observado com mais vigor na corrente sunita. Um derviche conhecido no Ocidente foi George Ivanovich Kurdyshev, autor do livro que deu origem ao filme mencionado acima, Encontro com os Homens Notáveis. Né? Esse filme foi mencionado assim, que foi filmado no Afeganistão, exceto por algumas sequências de dança e tal, tornando público algumas visões do quarto caminho e conta a história desse Gurdjieff. Segundo a filosofia perene de René Guénon e Fritjof Schuon,
Toda grande religião possui duas dimensões, a esotérica com X e a esotérica com S. A primeira, que é a esotérica com X, né, que é o caroço, que é o atrás das portas, né? Essa primeira, ela não é a primeira, ela diz respeito à ação e a segunda à contemplação. A primeira se restringe às leis e ordenamentos exteriores e a segunda à interioridade e à mística. Assim ampliei a minha percepção notando diversas organizações, como as fraternidades ou irmandades, tais como a maçonaria, as quais estão acessíveis aos iniciados em um determinado nível, mas que possuem níveis cada vez mais elevados de iniciação para a progressão e evolução de cada um dos membros. Eu vou falar que se chega até o grau 33, que é o máximo. E tem razão para ser isso, para ter esse grau 33. Aliás, eu já falei isso lá atrás, se não me engano. Eles substituem as pessoas e tal. Pude também saber que o termo esoterismo, com X, surgiu pela primeira vez nos diálogos de Aristóteles, que era o Ética a Eudemo, para indicar o que é público por oposição ao que é iniciático, oculto, bem como a distinguir manifestações ritualísticas religiosas das não religiosas. Quando se põe o foco nos três grandes blocos globalistas, que eu já mencionei, a ocidental, que é a judaica cristã, a russo-chinês, que é o ateu, e o islâmico, que é o maometano, o Oriente Médio. Pense que os dois, com manifestações ritualísticas religiosas, são a do islamismo e a do judaísmo cristão, com suas sociedades secretas as mais proeminentes. Pela parte do islamismo é a Tariqa, e pela parte do judaísmo cristão é a maçonaria. Lembra que eu falei ontem da questão daquele bloco, lembra? Maçônico, judaico e tal. Bom, esse trabalho compreende 5 partes. Eu falo sobre a sociedade secreta, sobre esoterismo, Tariqa, maçonaria e messianismo. Messianismo, no final. Quer dizer, eu vou tentar dividir. Primeiro, eu vou falar sobre a sociedade secreta e o esoterismo. Provavelmente vai partir para amanhã eu falar sobre a Tariqa, a maçonaria, que são esses 2 exemplos, e o nosso messianismo. Tá? Bom, antes, 2 observações. Primeira, grosso modo, 9 países do mundo cobrem mais metade de todo o solo do planeta. O número de habitantes e a riqueza acumulada, olha só, 9 países cobrem mais da metade de todo o solo, quer dizer, o número de habitantes, a população e a riqueza, o PIB, essas coisas assim, entendeu? Mas podem não ser os países capazes de formar um bloco do poder do. Está ficando claro o que eu quero dizer? Eles cobrem essas 3 grandes coisas, né? No entanto, eles podem não formar um bloco dominante. Então, eu fiz assim vários exemplos para mostrar. Ocidental, judaico-cristã, você vê quem é o forte ali, ocidental, judaico-cristão, é os Estados Unidos. Ele é o 4º em tamanho, 3º em população e 1º em PIB. Os que ajudam a compor esse bloco ocidental judaico-cristão, ajuda a compor. É o Canadá, que está em 2º em área, mas está fora de população e de PIB. O Brasil está em 5º em tamanho, 6º em população e 9º em aspecto financeiro. Né? A Austrália está em 6º em tamanho, mas está fora dos outros 2. A Índia está em 7º em tamanho, 2º em população e 5º em dinheiro. E a Itália? Não, tem mais ainda, tem o Japão. Não posso esquecer do Japão. O Japão só está fora, não tem tamanho, não tem população, mas está em 3º na questão
da finança, né? Da riqueza, né? Da acumulada. Tem a Alemanha, que está fora dos dois, mas está em quarto de riqueza, né? De riqueza acumulada. O Reino Unido também está em sexto, a França está em sétimo, a Itália está em oitavo. Bom, então esse bloco, você repara que os que estão fora, eles cooperam, né? A cooperação deles é na predominância da riqueza, não é de tamanho nem de população. Tá claro? Só os Estados Unidos é que está mais forte nisso. Está quarto em tamanho e terceiro em população, mas o PIB é em primeiro. Então, com isso, eles formam um bloco de força. O russo chinês, é o ateu, a Rússia está em primeiro lugar em tamanho. Você vai dizer, mas tem muito gelo lá em cima. Não tem, mas é tamanho. Assim também, se alguém dominasse a Antártida, lá tem vários países, mas se não estivesse dominando lá, seria o primeiro país, né? Então a Rússia está em primeiro, está em nono em população, e em questão da riqueza, né, acumulada, ela está fora desses 9. Ela não é rica. A China, sim, é que está puxando, que é a terceira em tamanho, primeiro em população e segundo em riqueza. Esse forma um bloco. Tem outros que compõem esse bloco também, Coreia do Norte, e vai por aí fora. O islâmico, que é o maometano, ele está fora dos 9. Essa aí forma um bloco. Está a Indonésia está em quarto, né, em população, né? Paquistão em quinto, Bangladesh em oitavo, né? Então ele se destaca na densidade populacional. Enquanto o primeiro, claro, sim, os Estados Unidos está nos 3, mas quando compõe, os que compõem é na riqueza. E aqui no islâmico, os que compõem, porque é tudo junto, não tem ninguém se destacando, é na densidade populacional. Entendeu? Quer dizer, então, em áreas, não é essa a questão. Esse russo chinês não é que ele vai ficar. Ele está bem forte, está em primeiro com a Rússia em área. Ele já está em terceiro com a China, então eles formam uma coisa, mas eles estão mais equilibrados, entendeu? Você vê que ele está em segundo em riqueza com a China, né? Algumas pessoas querem pôr a Índia como uma possível quarto bloco globalista, devido à sua expressiva colocação. A colocação dela, em área, ele está em sétimo, em segundo em população e está em quinto em riqueza. E ele tem um detalhe, né? Eles têm 80% de sua população professando o hinduísmo. Quer dizer, ele poderia se destacar. Um está um bloco judaico-cristão, o ateu, e o outro lá o maometismo, Maomé, né? Mas a Índia poderia ir pelo hinduísmo, entendeu? Isso é uma coisa que se pode pensar. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com 3 grandes blocos globalistas e colocando a Índia junto no bloco judaico-cristão. Tá? Segunda observação, de antemão registro que não vou fazer distinção entre rito, ritual, tem lendas, fazendo isso vai ficar enorme o negócio. Ontem eu comecei, foi ontem? Acho que não sei se foi ontem, mas foi anteontem. Comecei a fazer um negócio da literatura. Eu fui reduzir o livro, botar em algumas páginas separadas, não consegui nem dar as páginas separadas. Você vê como é que eu tive que parar. Bom, então nada, não vou fazer distinção entre mito, lenda, nada disso. Bom, então o que eu vou tratar? Na sociedade secreta, eu vou fazer a sua história, o que ela é e as principais sociedades secretas. Na parte 2, que é o esoterismo, vou dizer o que é o rito, o conceito, os tipos, que são ritos mágicos, religiosos e iniciáticos. Depois eu vou entrar na tarica, vai ser amanhã, com certeza.
falar sobre que o Islã é um código civil. A maçonaria, eu vou falar que o cristianismo não é uma religião esotérica, a maçonaria é religiosa e é esotérica com essa. O Ocidente entrou no caminho destrutivo ao perder o esoterismo com essa. Depois veio o messianismo nosso. Vou falar sobre a sociedade secreta, como é que ele vê a sociedade secreta, sobre o esoterismo, aplicando ritos mágicos, religiosos e iniciáticos. Vou falar sobre a tarica, como é que o messiânico vê, e sobre a maçonaria, né? Então, vamos começar hoje, que seria a sociedade secreta e o esoterismo com S. Sociedade secreta, vamos começar com a sua história. As histórias das sociedades secretas, ditas secretas, né, estão envoltas, em bruma, envoltas, eu estou sabendo que estou falando errado, envoltas em brumas de mistérios tão secretos que nenhuma delas sabe com certeza quando, onde e por quem foram fundadas. Olha só. Segundo nossas pesquisas, todas as sociedades secretas vieram de um tronco único chamado de a Grande Fraternidade Branca, de Karnak, que é do Egito, e que por dissidências, por desmembramentos ou mesmo por cópias de umas das outras foram surgindo as demais. Desde o início da humanidade, magos, sábios, pensadores, místicos, ilusionistas, taumaturgos, astrólogos, mágicos, videntes e feiticeiros de todas as nacionalidades vagueiam pelo mundo praticando, aprendendo, divulgando as suas artes e conhecimentos. Vez por outra, esses bruxos eram chamados aos palácios para serem consultados pelos monarcas para mostrarem suas habilidades e poderes, ou simplesmente para divertir as cortes com as suas apresentações de malabarismo e ilusionismos. Assombrado com um grau de conhecimentos esotérico com S e científicos, que alguns desses mágicos eram possuidores, e temendo que o acesso livre do povo a esses segredos pudesse ameaçar a dinastia e o próprio trono, e em 1350, antes da Era Comum, quer dizer, 1350 antes de Cristo, o faraó Tutinés III resolveu reunir no grande templo de Karnak, aí vem a questão, cerca de 33 dos mais importantes sábios da época. Foi aí que nasceu esse negócio de grau 33. Assim, lá estavam os maiores místicos, sábios, magos e esotéricos com essa, de diversas partes do mundo e de várias origens, desde babilônios, caldeus, persas, fenícios, hebreus, egípcios, gregos, assírios, cananeus, cretenses, indianos e celtas. Como todos os membros usavam exclusivamente vestimentas brancas, a confraria recebeu a denominação de a Grande Fraternidade Branca do Templo de Karnak. Esse grupo tinha por objetivo fornecer aos iniciados o acesso ao estudo e à troca de conhecimentos e experiências sobre magia, astrologia, matemática, ritos e rituais esotéricos com S, engenharia, astronomia, navegação, medicina, práticas alquímicas, ciências ocultas, espiritualidade, de forma que, além de repassar aos demais o que sabia cada iniciado, também assimilava os conhecimentos dos demais confrades. Você vê que era bem amplo, hein? Muito mais do que ritos e rituais. Quando o iniciado deixava a fraternidade, era imediatamente admitido outro em seu lugar, de forma que o número de 33 membros fosse sempre mantido. Fato esse que teria dado origem aos 33 graus de iniciação, que é usado por muitas irmandades para simbolizar o pleno conhecimento. Assim, podemos dizer que a Fraternidade de Karnak foi a primeira universidade do mundo, visto que lá se ensinava, se aprendia e se praticava todas as artes e ciências.
De acordo com as histórias e lendas de muitas sociedades, seus fundadores fizeram parte ou foram iniciados nos mistérios herméticos da fraternidade carnal, por onde também teriam passado, sabe quem? Quem já ouviu falar de Hermes, o Trimegisto? Moisés, Zoroastro, Lao Tse, Platão, Hormos, Pitágoras, Merlin, Aristóteles e até aqueles magos do tempo de Cristo que visitaram o menino Jesus, lembra do Baltazar, Belchior e Gaspar? Por ocasião da fuga do Egito pelo Mar Vermelho, alguns mestres sábios iniciados hebreus, como o próprio Moisés e a sua cúpula, levaram consigo todos esses conhecimentos herméticos e, na medida em que davam curso ao êxito pelo deserto, iam também ensinando para alguns tudo o que sabiam. Quando chegaram a Canaã, a terra prometida, começaram as desavenças e divisões entre os hebreus. Em meados do ano de 1100 a.C., um grupo de iniciados sob a liderança do profeta Samuel se separa dos demais e vai viver isolado nas montanhas à margem do Mar Morto, na região de Quimirã, onde funda a fraternidade dos essênios, que nos moldes de Karnak prossegue com as práticas místicas, alquímicas, esotéricas, com esse estudo científico nas terras da Palestina. Por volta do ano 46 da Era Comum, o sábio gnóstico egípcio chamado Hormos de Alexandria, com base nos conhecimentos que adquiriu dentro da fraternidade de Karnak, funda no Egito a primeira escola esotérica com essa hermética cristã, que se tem notícia, e lança os fundamentos de uma sociedade secreta que alguns identificam como a Rosa da Cruz. Tá? Aleatoriamente, podemos dizer que a primeira sociedade secreta que se tem notícia foi a Fraternidade Branca, do Templo de Karnak, seguida da Fraternidade dos Essênios, a Ordem da Rosa Cruz e os Templários também. Essas fraternidades ou ordens teriam influenciado a Távola Redonda, o Priorado de Sião, o Opus Dei, maçonaria, Illuminati, martinismo, etc. Mas cada uma das sociedades tinha objetivos e finalidades próprias. Com o correr dos anos, essas sociedades também passariam por várias transformações, dissidências, ramificações, desmembramentos, que viria dar origem a inúmeras outras sociedades, muitas vezes com a mesma denominação, como é o caso da Rosa Cruz, que tem mais de 30 sociedades que usam o mesmo nome, e a própria maçonaria, que possui mais de 15 ordens distintas. Tem maçom que às vezes eu converso com ele e só pensa que tem a dele, às vezes pensa que só tem mais uma. Tem 15. É feito o messiânico. Pensa que só tem a messiânica dele. Tem um monte. Né? O principal objetivo das sociedades secretas era manter sob segredo todo o conhecimento científico, esotérico e astrológico, até então acumulado, inclusive sobre a origem e destino do homem e do mundo. De onde viemos, para onde vamos após a morte, incluída aí a crença na reencarnação, que sempre foi severamente perseguida, e o conhecimento dos mistérios que envolvem o mundo e a raça humana. Com pequenas variações de ordem para ordem, as denominadas sociedades secretas, além de continuarem com esses objetivos, ampliaram sua área de atuação e começaram a se envolver e a dar proteção às organizações clandestinas que tinham como meta a evolução e libertação da humanidade com base na fraternidade e igualdade. A inexorável evolução, principalmente dos meios de comunicação, com suas mini-câmeras de filmagem, sofisticados meios de gravação, facilitou que pesquisadores curiosos e leigos tivessem acesso, mesmo que de forma clandestina, às cerimônias e rituais e demais conhecimentos que até então eram mantidos em segredo dentro das sociedades. Dessa forma, todo mundo ficou sabendo que os rituais misteriosos, tão bem guardados por longo tempo pelas sociedades secretas, não passavam e não passam de cerimônias vazias, de exaltação e de comprometimento de seus membros com seus mestres humanos, tão falíveis e pecadores quanto são os graus de suas hierarquias.
A rigor, suas sessões secretas nada mais são do que a prática de rituais místicos e esotéricos, com essa. Tão banais, como qualquer outra sessão espírita, né? Ou também chamada apométrica, que é uma técnica completa capaz de, através de mecanismos simples, atingir vários níveis de profundidade do desequilíbrio humano, realizando cortes e limpezas necessárias para a retomada do equilíbrio original de cada um. Como esses segredos já foram todos revelados, e as organizações humanitárias hoje lutam abertamente, livremente, por mais liberdades e garantias individuais, essa sociedade não tem mais utilidade alguma, a não ser manter a aura de mistério que faz seus membros se considerem, assim, superiores aos demais mortais. A partir do momento em que todos ficarem sabendo que a secreta cerimônia, no passado, de rituais vazios e supostos poderes mentais dos iniciados, não puderam ser comprovados, né? Teve até aquela ideia de transformar a coisa, a alquimia, transformar em ouro. Transformar em algumas coisas, mas não em ouro, né? As sociedades secretas começaram a perder força e se tornaram apenas sociedades discretas, mais dedicadas a trabalhos sociais, filantrópicos e beneficentes. Apesar de tudo, cabe-lhes o mérito de ter guardado, protegido e mantido viva a crença na reencarnação, que sempre foi severamente perseguida, como eu falei ainda há pouco, e ainda de haver escondido muitos livros e escritos que foram salvos da senha destruidora de conquistadores ou reformadores. Assim, todas as sociedades ditas secretas só tiveram alguma utilidade no passado, quando solapavam as instituições opressoras, abrigavam a escondido debaixo da sua proteção seus membros e os perseguidos. Visto que hoje nada mais é segredo e que não existe mais mistério nem tesouros escondidos, as tais associações misteriosas só abrigam os incautos e fanáticos que ainda acredito que símbolos, ritos ou rituais possam lhe trazer algum benefício. Mas como o povo precisa e gosta de uma boa ficção, qualquer simbologia, trama ou mistério criado em volta de uma sociedade secreta ou discreta é motivo para se escrever livros e espalhar uma paranoia de que elas podem tudo, que manipulam as empresas, as economias e sempre está por trás de tudo que acontece no mundo. Bom, deu um pouco da sua história. Agora vamos dizer o que ela é. Sociedade secreta é uma associação de iniciados que tem acesso a certos mistérios e conhecimentos que, segundo seus membros e líderes, não devem ser compartilhados com as demais pessoas, por estas serem incapazes de compreendê-los e levá-los a sério. Assim sendo, não mereceriam conhecer ou fazer parte de tais sociedades ou grupos. No sentido antropológico e histórico, as sociedades secretas são profundamente ligadas ao conceito que, traduzido da língua alemã, chama-se união de homens, que seria próprio de culturas pré-modernas. Tais sociedades são criadas para diversos propósitos, políticos, sociais, econômicos, etc., mas quase sempre estão ligadas ao ocultismo e ou teorias conspiratórias. Lembra que eu falei antes sobre a teoria da conspiração? Inclusive falei, tinha a maçonaria, tinha a nova ordem mundial, os Illuminati, lembra? Tinha até a maçônica com o judaísmo, né? Muitas sociedades são acusadas por teóricos da conspiração de estarem encobrindo segredos importantes e intrigantes a nível mundial, tais como a existência de seres extraterrestres inteligentes que visitam a Terra. Isso é a mesma coisa que dizer, quando eu falei da Terra plana, dizer que lá na Antártida, né, cara, o círculo plano, o prato, né, é tudo circundado por 45 metros de altura de gelo. E aí, por isso que a água do mar não sai e tal. Mas aí as pessoas começam a dizer, por que você não vai na Antártida e ver se lá tem muro de gelo, não sei o que, não, lá é proibido, não sei o que, tem os exércitos, tem não sei o que. E aqui é a mesma coisa, quer dizer. É outra teoria da conspiração também, que está os extraterrestres. Não, o pessoal, tem muita gente que já viu, já registrou, não sei o quê, mas está escondido, ninguém diz, né? Entendeu? Porque é sempre assim a questão.
Ao longo da história da humanidade, várias sociedades secretas foram criadas com os mais diversos propósitos, que obviamente nunca são totalmente revelados, se tornando um fácil alvo de teoria de conspiração, embora a verdade possa ser um pouco mais simples do que se supõe. A maioria desses grupos carrega consigo um ar de mistério e secretismo. Bom, agora, para completar essa parte, né, da sociedade secreta, vamos falar sobre as principais. Entre as 10 principais sociedades secretas do mundo se tem. Vamos lá. Eu procurei fazer da mais antiga para a mais moderna, né? Não é a mais importante, não, a mais antiga. A Ordem dos Assassinos, fundada no século XI, o objetivo da sociedade era difundir uma nova corrente do ismaelismo. Lembra do ismaelismo? Ismael deu origem aos muçulmanos, né? E o Isaac deu origem à sociedade judaica, né? Judaísmo. Então, o Abraão teve esses 2 filhos, uma com a sua mulher mesmo, né? A Sara, e a outra com Agar, se não me engano, que era escrava, certo? Aí gerou esses 2. Então, essa é da corrente do ismaelismo. E causava terror na região do Oriente Médio. Tratava-se de um grupo de misteriosos assassinos muçulmanos que atacaram muitos inimigos no século XIII. Através de várias técnicas, o grupo monitorava a fortaleza dos inimigos e atacava no tempo certo de forma muito discreta. Hoje se sabe muito pouco a respeito dessa sociedade. Ela foi destruída pelos mongóis, junto com todos os seus registros históricos. Uma bem antiga é a maçonaria. É verdade que sua influência no mundo é bem menor hoje em dia, mas sua fama continua a mesma. Ao todo, possui mais de 5 milhões de integrantes em todo o mundo, sendo a campeã nesse quesito. Por isso que eu vou falar do ponto de vista judaico-cristão, né? Maçonaria judaico-cristã, eu vou pegar a maçonaria. E a Tariqa eu vou pegar do Parque Muçulmano, entendeu? O grupo foi fundado oficialmente em 1717, embora haja documentos relativos à sua existência desde o século XIII. O objetivo da maçonaria é, sobretudo, a fraternidade, cujos membros compartilham algumas ideias filosóficas fundamentais, como a crença de algo maior. Mas, como a maioria das sociedades secretas, a maçonaria não escapa das conspirações. Muitos acreditam que, em seus graus mais elevados, há a prática de rituais de magia negra e ocultismo. O terceiro são os Illuminati, a sociedade secreta que mais está envolvida em teorias da conspiração. Afinal de contas, é difícil encontrar uma conspiração em que a sociedade secreta não esteja envolvida. Os Illuminati da Baviera surgiram na Europa no dia 1º de maio de 1776 e esteve diretamente relacionado ao início da Revolução Francesa. O grupo se desfez logo em seguida, mas muitas pessoas ainda acreditam que os Illuminati existem até os dias atuais e estão por trás do controle do mundo. A teoria da conspiração sugere que os Illuminati são as 13 famílias mais ricas do mundo, que ditam as regras do jogo, controlando todos os governos, que por sua vez controlam a nós. Rumores de sua existência são levantados com aparições de símbolos ou referências na mídia, sobretudo em filmes, em diversos lugares, como no Monumento da Geórgia, os caixões da Fema. Isso eu apresentei, isso falei muito quando eu dei aquelas palestras sobre Illuminati, né? Os caixões da Fema. No aeroporto de Denver e em vários outros lugares, como na nota de $1. Todo mundo sabe que na nota de $1 está lá o símbolo lá da maçonaria, aquele olho, lembra? O objetivo da sociedade secreta atualmente seria criar um governo mundial com uma única moeda, onde não há país nenhuma religião, além de manter a população mundial abaixo dos 500 milhões de habitantes. Tem um outro chamado que o quarto seria Skull and Bones, também conhecido como Caveiras e Ossos. A sociedade foi formada em 1832 na Universidade Yale, em New Haven, Estados Unidos, e provavelmente a mais famosa organização formada em ambientes acadêmicos. A cada ano, 15 novos membros são ingressados no grupo, e em toda a história, os mais importantes membros foram o Bush pai e o Bush filho. Além de alguns senadores, juízes da Suprema Corte.
Embora sua existência seja conhecida há décadas, suas práticas ainda são um mistério. 2 vezes por semana, o grupo se reúne, mas o que se passa em cada reunião nunca foi revelado. Quinto, os Cavaleiros do Círculo Dourado. A Sociedade Secreta foi fundada em 1865. Seu objetivo primordial era promover os interesses do sul dos Estados Unidos. Muitos afirmam que o objetivo do grupo era anexar territórios do México, América Central e Caribe aos Estados Unidos. Quando a Guerra Civil começou, o grupo mudou seu objetivo do colonialismo para o apoio do recém-criado governo da Confederação. Os cavaleiros adquiriram milhares de seguidores que formavam exército de guerrilha e atacaram as fortalezas da União do Ocidente. Diferentemente das demais sociedades, os Cavaleiros do Círculo Dourado não faziam unicamente planos e reuniões misteriosas. Eles formavam exército e mostraram sua força tentando invasões contra outros territórios. Sociedade Teosófica. Fundada nos Estados Unidos em 1875, a Sociedade Secreta é bastante conhecida até nos dias de hoje. Seu lema é: não há religião superior à verdade. E o grupo se espalhou por dezenas de países ao redor do mundo. Em seus princípios, pode-se encontrar que a humanidade é uma grande órfã e o dever de todas as pessoas é o seu bem-estar. O objetivo da Sociedade Teosófica é criar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, onde não há diferença de raça, sexo, casta ou cor. Além disso, o grupo encoraja o estudo da ciência e filosofia e não impõe nenhuma crença entre seus membros e seguidores, que se une com o propósito de encontrar a verdade a respeito da existência. OTO, O.T.O., que é o Ordo Templi Orientis. Essa Ordem do Templo do Oriente. É uma sociedade secreta ocultista fundada no começo do século passado. O grupo ainda existe hoje, mas não com os mesmos rituais e práticas de magia e ocultismo que existiam no passado. O principal participante dessa ordem, foi ninguém menos que Aleister Crowley, também conhecido como o homem mais perverso do mundo, ou ainda o chamado 666. Foi o maior ocultista de todos os tempos e o lema da sociedade está baseado nele em seu livro da lei, que por sua vez está baseado na lei de Telema. Com essa lei, faz o que tu queres e há de ser tudo da lei. O princípio da sociedade, como se pode perceber através de seu lema, é o liberalismo. Crowley e a OTO influenciaram muito o mundo da música, sobretudo o rock. Por isso que eu não gosto de rock. Rock é uma porcaria danada. A popularidade da sociedade secreta passou a diminuir consideravelmente. A oitava foi a chamada Mão Negra. A importância da sociedade secreta está somente no fato de ter influenciado um dos mais importantes e trágicos acontecimentos da história da humanidade. Antes da Primeira Guerra Mundial, havia muitas questões de instabilidade por todo o mundo. A vitória alemã contra a França gerou um clima de revanche que, aliado com a indústria bélica e ao imperialismo econômico, fatalmente levaria a um grande conflito. Faltava uma gota d'água para isso acontecer. Isso aconteceu na região da Sérvia. Existia uma sociedade secreta denominada Unificação ou Morte. Qualquer semelhança com independência ou morte não é mera coincidência. Essa organização, também conhecida como Mão Negra, tinha como objetivo unir regiões com populações eslavas sob o domínio do Império Austro-Húngaro. A sociedade planejou e executou a morte do arquiduque Francisco Ferdinand, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Essa foi a gota d'água que deu origem à guerra em 1914, a Primeira Guerra Mundial. O resultado do assassinato geraram um caos total. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e, em questão de poucos meses, quase toda a Europa já estava envolvida na guerra. O nono será o Thule, conhecido pelo seu envolvimento com o nazismo na Alemanha. O grupo foi fundado um ano após o término da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, a Sociedade de Thule se envolveu com práticas ocultistas, mas pouco tempo depois, seu foco foi a transmissão da ideia de que a raça ariana era superior, levando uma abordagem racista aos judeus e às outras raças. E a última foi o seu muito conhecido, que é o grupo Bilderberg.
Embora não seja considerado uma sociedade secreta em si, o grupo Bilderberg traz consigo muitos mistérios e conspirações. Fundado em 1954, trata-se de um grupo cujas dezenas de pessoas são ricas e influentes que se reúnem anualmente em hotéis na Europa ou nos Estados Unidos. Mesmo que a maioria das pessoas saiba o local e o dia dessas reuniões, o conteúdo delas jamais foi revelado, sendo que os participantes mantêm aquilo que foi conversado em sigilo absoluto, criando uma série de conspirações a respeito do grupo. Muitos afirmam que o grupo Bilderberg tem alguma relação com os Illuminati. Então, como eu prometi, né, eu vou falar sobre duas partes. Você vê que já está com quase 50 minutos. Só falei sobre a sociedade secreta. Então, para hoje, eu ia falar sobre sociedade secreta e esoterismo. E vou deixar essas três, que seria a Tarica, a maçonaria e o messianismo para amanhã. Aliás, amanhã eu vou fazer só um parênteses. Eu tenho que ir a Petrópolis, para negócio de carro e tal, fazer revisão. Aqui em Teresópolis não tem. Então, eu vou continuar colocando 7 horas da noite. Agora, se para cá tiver algum atraso, não pensa que não vai existir, não, porque a gente às vezes é pego de surpresa na estrada, tá bom? Dá tempo. Mas deve dar tempo. Então, a parte 2, vamos entrar no esoterismo. Primeiro, o que é o esoterismo? Com S. É o nome genérico que evidencia um conjunto de tradições e interpretações filosóficas das doutrinas e religiões, ou mesmo das fraternidades iniciáticas, que buscam transmitir um rol acerca de determinados assuntos que dizem respeito a aspectos da natureza da vida que estão sutilmente ocultos. Um sentido popular do termo é a percepção de que transmitem um conhecimento enigmático ou incomum, sempre com um vetor oculto. Segundo alguns, o esoterismo é o termo para as doutrinas cujos princípios e conhecimentos não podem ou não devem ser vulgarizados, sendo comunicados a um restrito número de partidários adeptos. Tais escolhas de partidários acontecem da instituição, essa de caráter esotérico, para indivíduo ou do indivíduo a manifestar interesse para a instituição esotérica, não havendo a rigor um âmbito secreto. Mas ritos tradicionais e burocracias internas que acontecem tanto de forma discreta e privada, quanto aberta, pois a filiação não está à margem de qualquer lei. No entanto, é possível entrar em contato com o esoterismo por conta própria, isto é, desvinculado de qualquer instituição. Encontra-se esse tipo de conhecimento em leituras e, costumeiramente, as bibliotecas de livraria oferecem esse gênero de acervo. Vamos entrar na questão dos ritos. Vamos dar o conceito. O rito é uma repetição formalizada de um gesto primordial. Repetição formalizada de um gesto primordial. Entre os gestos primordiais, se tem a abertura de um ser humano às portas da vida cristã, por exemplo, incorporando a comunidade católica ao grande corpo místico de Cristo, que é a igreja em si. Por exemplo, o rito essencial desse sacramento consiste em imergir na água o candidato em derramar água sobre a sua cabeça enquanto é invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo significa imergir na morte de Cristo e ressurgir com ele como nova criatura. Na maçonaria também vai ser assim, não vai ser com o negócio de Cristo, não vai ser isso. Você vai renovar, ele vai morrer, vai aparecer com outra característica. Outra é referente à criação do mundo, feita pelos indígenas, até os indígenas, Dessanas e Maias. Os Maias também têm isso. Tipos. Como eu prometi lá, tem os mitos mágicos, religiosos, iniciáticos, né? Vamos falar. Ritos mágicos. São aqueles através de um jogo com as formas dos entes e, portanto, com afinidades aparentes, o sujeito controla certas forças sutis da natureza. A acupuntura chinesa talvez seja o exemplo mais claro, mais banal. Na medicina chinesa tradicional se diz que há no corpo humano certos trajetos, chamados de meridianos, por onde circulam as energias,
e que, se tocando em determinados pontos, se afeta não só aquele ponto, mas também aqueles que estiverem conectados naquele trajeto. Então, dando uma agulhada no seu dedão do pé, pode afetar o seu fígado. Dependendo, porque assim, na mão, depende onde você toca na mão, do dedo. Na orelha tem vários lugares, entendeu como é que é? Então, daqui a pouco, você catucando um lugar, você está catucando o fígado, o coração. Bom, dá para se observar que, neste exemplo, não se tem Deus no comando. Por isso que não é religioso, é mágico. No momento em que se conhece, se tem um controle de quê? Da natureza. Ah, se eu fizer isso aqui, acontece aquilo, é. A acupuntura, por exemplo, na questão do sedar, né? Serve como é que eu sempre esqueço o nome daquilo? Você vai fazer a operação, assim, anestesia, serve para anestesiar, cara. Mas não é um controle religioso, eu não estou pedindo a Deus para fazer nada. Você tem que tocar no ponto certo, entendeu? Outro, por exemplo, o vodu. Vodu misto de crenças cristãs e ritos africanos, onde o elemento sobrenatural, né, é preponderante. Ele teve origem na África, foi trazido pelos escravos e, para sobreviver, incorporou elementos da cultura dos dominadores. Algo que lhe é específico é o de espetar alfinetes em boneco na direção de uma pessoa para lhe desejar o mal. Alquimia são manipulações de certos elementos através de elos de simpatia a ponto de produzir efeito de longo alcance. Por exemplo, a produção de ouro por meio de metais mais grosseiros, como o chumbo. Não chega ao ouro. Contudo, chega ao chamado de ouro potável, um líquido dourado obtido sem nenhum elemento dourado, apenas por plantas e pedras feitas em determinados momentos astrológicos e ajuda de algum sensitivo. Este ouro potável curaria todas as doenças existentes. Fotografia Kirlian, para ver a aura. A caixa de Reich, para acumular orgônio. São outros exemplos de ritos mágicos. Ritos religiosos. São aqueles que estabelecem comunicação com alguém que lhe acha que é superior, um ser superior. Não são forças materiais. Propiciatório é aquele que torna propício, que tem a função de atrair ou readquirir o favor ou a boa vontade de um ser sobrenatural, como a proteção dos santos ou de anjos. Sacrificial é um oferecimento de um sacrifício, como de um animal, para agraciar essa divindade, para aplacar a ira ou a justiça divina, para obter perdão de culpa, entre outros. É a expiação pelas faltas cometidas. Expiatório é um ato de purificação das influências perniciosas dos pecados, que pode ser de pessoas ou de algum lugar. Agregação a uma egrégora. Agregação a uma egrégora. Né? É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, quer dizer, mentais, emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas de uma comunidade religiosa. Enfim, é um ser psíquico desta comunidade, onde todas as preces não se dirigem diretamente a Deus e aos anjos, mas sim à egrégora, que alcança uma escala alta. Para os não membros da comunidade religiosa em questão, suas preces não funcionam de jeito nenhum. Para os não membros. Assim, é necessário o rito de agregação para torná-lo um membro. Os ritos iniciáticos. É uma série de gestos imitativos do objeto primordial que dão acesso a outra esfera de ação espiritual que não se tinha antes de maneira alguma, ou seja, apresenta uma nítida mutação espiritual. Esses ritos são próprios das sociedades esotéricas, que no caso do Islã, por exemplo, é feito pelo herdeiro da tradição, que é o Sheikh. Dentre os países muçulmanos, o mais importante neste rito iniciático, sem sombra de dúvida, é o Irã. Irã não é árabe, né? O Irã é persa, então eles estão disparados. Né? O grande movimento filosófico dentro dessa nação gira em torno da interpretação do Corão. Isso não só ocorre com a religião. A distinção entre filosofia e esoterismo só existe para o Ocidente. Eles são casados. Né? Filosofia e esoterismo.
A chefia do mundo islâmico pode ser entendida mais como uma ordem política civil, são os sunitas. Ordem política civil. Ou então com uma liderança espiritual, que aí são os xiitas. Tá? Liderança espiritual, xiitas. Ordem política civil são os sunitas. A maioria sunitas adere que a profecia acabou. O profeta, enquanto tal, não tem sucessor. Guarda bem isso. A sunita não tem sucessor. Acabou com o profeta Maomé. Agora só se tem que administrar o Irã politicamente, juridicamente, nada mais. Mas tem uns 10%, mais ou menos, que dizem que não. A profecia continua e o sucessor é o genro de Maomé, que passaria o bastão de sucessão em sucessão. Então, os sunitas seguem, além do Corão, as Sharias, isto é, ditos e feitos por Maomé. Para alguns, como se fosse assim, para nós seria o quê? A reminiscência de Meshson, certo? Para alguns, não existe na história a pessoa que foi mais documentada nos seus mais mínimos detalhes do que Maomé, em termos de 40 mil que o viram dizer, fazer, sendo assim modelos a serem imitados ao longo do tempo. Entendeu? Um fica mais limitado a quê? Os sunitas. Ao livro Corão, ao que o Maomé disse, que fez. O outro não, tem um sucessor. No nosso caso, você já está vendo o que está acontecendo. A mesma coisa. Nós estamos com o rótulo próximo, a Igreja Messiânica Mundial. Essas mais importantes, porque tem as miudinhas aí. Mas, entendeu? Igreja Messiânica Mundial. O que aconteceu? Nós, que ficamos nela, seríamos um tipo de sunita. A gente é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, né? Mas digo a Igreja Messiânica Mundial, enquanto nós estamos ligados a essa Igreja Messiânica Mundial. Que Sodomia e tal. E está junto com a Torô e tal. Agora, a outra, que foi da agora... Do Messias, Igreja Mundial do Messias. Igreja Mundial do Messias, essa não. Precisa de ter um sucessor. Entendeu a diferença? Uhum. Bom, aí... Bom, deu 1 hora. Então, eu acho que eu fiz a conta certa. Que a partir daí, nós fizemos em... Você vê, fizemos 10 folhas, mais ou menos. Né? 10 páginas, para ser mais exato. E agora fica restando 23, quer dizer, 10, 13. Então, amanhã eu vou ter que falar da Tarica, porque essa aqui eu só fiz 2, né? Só Sociedade Secreta e Esoterismo. Amanhã eu vou ter que falar da Tarica, da maçonaria e do messianismo. Então, 3. Então, por isso que vai ter 13. Então, vai ser um pouco mais gordo o negócio, né? Mas espero que as pessoas gostem. Não dá para falar da Tarica hoje? E aí fala só maçonaria e messianismo amanhã? É muito grande? Não. Então, fala. Vocês aguentam aí? Eu falo só da Tarica, que é só uma folha só. Então, é isso que eu estou vendo, estou sugerindo. Seu olho tá bom, hein? É. Bom, vamos lá falar da Tarica. Porque a Tarica era bem... O livrinho fala mais coisa, entendeu? Mas eu... Tarica. Então, você tem que... veja bem, está no Islã, né? Tal. Você tem que ver que eles olham o Islã como um código civil. Não é um código religioso, é um código civil. Tá? No Islã existe o rito de agregação, que é chamado de declaração de fé. Nós não temos um rito de agregação para entrar na Igreja Messiânica Mundial? Não tem lá o dia da entronização, da outorga, né? O deles existe esse rito de agregação que é chamado de declaração de fé. Presta atenção, declaração de fé. Declara. Mas não quer dizer que viva, não. O sujeito, diante da mesquita, diz ritualmente as palavras: só Deus é Deus e Maomé o seu profeta. Se ele acredita ou não, não tem a menor importância.
Olha só. Neste rito não existe o elemento fé, mostrando claramente que é um rito de agregação. Não há nenhuma transformação interior. Nós aqui ganhamos até um Ricari, né? Aí não, você já tem um Ricari, isso aí você pode fazer. Lá não, não tem nada de fé. Né? É uma declaração. Apenas é um compromisso assumido perante a comunidade. Algo como se alistar no exército. Entendeu? E a pessoa, se alista no exército, você é um pacifista. Aí você vai para a guerra. Como é que você é tratado lá? Como um soldado que nem os outros. Não é assim? A noção de fé é totalmente desconhecida do Islã. Não tem um objeto de crença, é algo, uma lei, uma ordem. Islã não é uma religião no sentido ocidental. É um código civil, hipoteticamente, o que o Alá manda todos fazerem. Nesse código existe a casa de paz e o mundo da guerra. O primeiro seria entre aqueles que fizeram a declaração sincera ou não, e o resto é o mundo, onde estão os infiéis que não aceitaram o Islã. Não fizeram essa declaração de fé. O mundo islâmico são 50 países, existem as várias linhagens esotéricas que conhecem, né? Algumas sufistas, outras não. Assume-se a obrigação de obedecer ao sheik em tudo. Existe um dito que diz: o iniciante se coloca na mão do sheik como o cadáver se coloca na mão do lavador de cadáver. Sabe por que isso? Porque lá eles têm o hábito, quando a pessoa morre, tem um lavador do cadáver. Então, olha só o que ele fala. O iniciante se coloca na mão do sheik como o cadáver se coloca na mão do lavador de cadáver. Quer dizer, o cadáver não oferece resistência, não é submissão mesmo. Quer dizer, entendeu? Isso porque o sujeito, quando morre, tem de ser lavado, ou seja, passivo, né, em todos os momentos da vida. O iniciante se torna um aspecto da personalidade do sheik. Um aspecto da personalidade do sheik. Ao se entrar na tarica, vou botar essa tarica do Shuon, porque existe outra. Não estava, é claro, como aliás a maioria ali também não estava buscando outra religião. Não se busca outra religião. O que no contexto esotérico não faz o menor sentido e é só objeto de riso, mas em busca de uma compreensão mais profunda da vida espiritual, independentemente de preferências confessionais. Este era o objetivo mesmo da tarica reiteradamente proclamada pelo próprio sheik. A unidade transcendente das religiões se referia unicamente à identidade das doutrinas metafísicas das várias religiões. E, nesse sentido, na prática, não tinha nada a ver nem com a salvação da alma, nem com a santificação. No Islã não existe propriamente a conversão a uma fé. Esses são conceitos cristãos, que só se aplicam ao Islã com bárbara imprecisão. O que existe é a adesão a uma comunidade jurídica, por meio de uma declaração pública, que vale independentemente de qualquer fé ou até sinceridade, que eu falei. Sinceridade interior, né, claro. Sendo assim, a posterior abjuração, caso aconteça, não é uma apostasia no sentido cristão, que é o abandono de uma crença interior, não. Mas um ato de alta traição, que é qualificado pela legislação penal e deve ser punido com a morte. Entendeu? É lei. Então, logo confirmado por uma autoridade islâmica que o senhor fulano e o Beltrano, após ter aderido ao Islã, o abandonou, não só os tribunais islâmicos, mas todos os cidadãos muçulmanos do mundo têm não só o direito, mas o dever de matá-lo, se tiverem os meios de fazer isso. É bem conhecido o caso do escritor indiano Salman Rushdie,
que, por abjurar explicitamente o Islã no seu livro Verso Satânico, foi condenado à morte por um juiz iraniano e vive até hoje escondido em algum lugar do Reino Unido, sob a proteção da polícia britânica, porque sabe que aonde quer que vá haverá sempre muçulmanos autorizados e, aliás, obrigados a matá-lo. Percebeu? O cara não pode nem viver. Bom, aqui já facilitou um pouco mais, né? Porque agora, em vez de 12, agora... São dois Ficou tamanhos. mais ou menos no meio. Ficou no meio mesmo, porque se eu abrir aqui, quer ver? Vou abrir aqui o livrinho no meio. Sei lá onde que está. Maçonaria. Maçonaria. Exatamente a metade. Tá? Eu resolvi fazer hoje, não ficar assim, falando só pontos. Né? Aí é claro que eu escrevi até a parte, eu estou falando aqui com livros, com folhas. Porque aí eu tentei dar uma enxugada, entendeu? Porque aqui são 66 folhas, você acha? 66 páginas. 66 páginas. Eu enxuguei para 23. Não, 66 folhas mesmo. Mas é pequenininho. É pequenininho, mas assim mesmo... Quer dizer, é claro que eu dei o livro mais, assim, mas aquele outro não, só 10 páginas. Acabei até antes, tá certo? Então, espero ter dado uma visão para vocês, que aí quando for falar da maçonaria e depois do messianismo, vocês vão entender a messianismo dentro a visão dele dentro da sociedade secreta, da visão dele do esoterismo, da visão dele de maçonaria, da tarica, entendeu? É isso aí. Alguma coisa? Não, nenhuma pergunta. Nenhuma, só colocou parabéns de grande conteúdo. Tá bom. Muito bom. E tem uma pessoa que deu boa noite a todos, Juliana Armando Firmino. Diferente assim das pessoas que normalmente dão boa noite. Tem bastante gente aí. Espero que tenha cooperado para vocês saberem cada vez mais, né? Então amanhã a gente complementa isso. Depois a gente vai fazer sobre aquele texto que talvez algumas pessoas não tenham lido, Se Avalie Messiânico. Depois a formação de opinião, os acréscimos que eu fiz em janeiro. E depois aquela flor no primeiro dia do ano, tal, para amar algo a brancer. Aí, feito isso, meu amigo, depois a gente vai começar, já no sábado, né? Nós vamos começar sobre as músicas. Vou fazer no domingo esse filme, o Encontro com Homens Notáveis. Aí já no meio da semana já ponho o filme para vocês irem vendo. Tá? Bom, aproveite esse restinho de domingo aí. Legal? Então amanhã guarde isso. Por acaso eu acho que deve chegar às 7 horas da noite. Vai, claro que vai. Mas se tiver algum problema, a gente sabe, já está no meio da estrada, a gente não sabe o que acontece. Se acontecer, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Não, às vezes é atraso. Não vai não. Tudo bem? Até amanhã, se Deus quiser.